Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu tenho a honra de estar aqui. Meu nome é Janaína Chezanoski e estou aqui muito honrada pelo convite de estar participando de mais um MiraCast. E hoje eu estou aqui não somente tendo essa oportunidade, mas ela sendo ainda mais especial, porque eu estou com grandes amigos e grandes profissionais da nossa indústria de mobilidade global, o Rafael e o Bernardo Mira. Então, assim, pessoal, obrigada, Ber, obrigada pela oportunidade. Rafa, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos conversar sobre o nosso assunto preferido. Vamos, primeiro eu queria falar que é um prazer e uma honra ter você aqui participando e sendo hosts aí do nosso MiraCast. Tenho muito carinho e muita admiração por esses 15 anos de experiência aí que você tem em Mobility. É muito bom sempre estar aprendendo com você. Obrigada, meu querido. Obrigada por sempre ser canal de grandes e maravilhosas oportunidades. Honrada de verdade. Eu também agradeço, muito obrigado pelo convite, tanto o Bernardo, a Jana também. É muito bacana estar participando de evento, um evento, isso acaba sendo um evento, com grandes profissionais e grandes amigos. Então, vamos lá, vamos conversar, bater papo sobre mobilidade global e ver o que a gente pode trazer de bom para a nossa audiência. Maravilha. E aí, bom, quando a gente fala do nosso assunto sempre, que a gente sempre está trocando experiências, o que vocês acham quando a gente está falando da saída, da expatriação de profissionais, de indivíduos para fora do Brasil? O que vocês me diriam que é um assunto que pouco se fala, mas que realmente é um desafio e é algo que as pessoas precisam estar antenadas quando a gente fala em deslocamento para fora do país? Então, muitas vezes quando um profissional ele ganha a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, o que ele pensa é na passagem, o dia que ele chega e aonde ele vai ficar. Óbvio que isso é um aspecto importantíssimo dessa mudança dele e ele tem que pensar nisso, né? E o RH, muitas vezes, ele vai direcionar o esforço dele também para mandar esse profissional para o outro país. Só que o número de mini processos que a gente tem dentro disso é muito grande. E cada um deles está definindo a tranquilidade que a pessoa vai ter num novo país, muitas vezes, inclusive, levando a própria família. Então, você está falando do tipo de visto que você tem que ter, e tem que ser o visto correto, senão dá problema. A família também tem que ter o visto correto. Você está falando da sua tributação, vai continuar pagando imposto no Brasil, vai continuar declarando, vai declarar no exterior, e isso também tem que ser visto de uma forma seríssima. Você está falando de seguridade social, o Brasil tem tratado com aquele país de destino, como é que eu faço para acionar esse tratado? E muitas vezes o foco fica na viagem e na ida, e esses detalhes se perdem no meio do caminho, trazendo uma necessidade de urgência quando está chegando mais perto da data da expatriação, ou então trazendo risco. Então, eu acredito que é um tema que é bacana a gente abordar, porque, e você, como morou fora, trabalhou numa empresa americana, tem experiência nessa linha, que é importante a gente conscientizar e trazer uma questão meio pedagógica, que tem que planejar. E tem que planejar, e eu acho que assim, já caiu um pouco por terra, não totalmente, mas essa ideia de que sempre você estar saindo do Brasil é uma garantia de, nossa, minha vida mudou, nossa, vou ficar rico. Né? Não necessariamente, Não. né? Existem. Outro dia eu estava tendo essa conversa que é muito engraçado, porque quando estamos entre nós profissionais, existem coisas que são tão óbvias e às vezes a gente acaba esquecendo que não é tão lógico, né? Então, e eu acho que esse é um ponto que eu gosto sempre de trazer. Não existe o lógico, o que é óbvio que vai ter que pagar o imposto lá, ou é óbvio que não. Não existe nada óbvio, porque entram vários, como você colocou, né? Vários pontos ali para a gente entender qual é a melhor dinâmica, e às vezes qual é até o melhor país dentro do que é a proposta Sim. desse envio. Rafa, o que você troca com a gente com as suas percepções aí do que o pessoal talvez não fale tanto? Eu acho que assim, que não fale tanto, talvez seja a questão que tem diminuído bastante, a questão da mudança internacional, né, a mudança que eu digo de bens, né, porque quando você vai, que existem vários tipos de expatriações, né, então tem o short term, o long term, o
permanent, a pessoa que vai ficar permanente. Então, assim, dependendo do tipo de expatriação, você vai ter alguns benefícios que são dados pela empresa, ou oferecidos pela empresa, onde você pode ter um allowance para, por exemplo, comprar, alugar um local, ou levar a sua mobília, ou já procurar um lugar temporário para ficar mobiliado, para depois achar um local permanente. Então, você imagina dentro no escopo onde tem uma família, né? A gente está falando, não estou dizendo que a expatriação de uma pessoa solteira seja mais fácil do que de uma família, mas da família, né? Cada indivíduo tem a sua ali, a sua questão, né? São jovens, crianças que estão indo, saindo de uma situação onde eles estavam confortáveis, né? Em tese, e para ir para um lugar novo, completamente diferente, uma cultura diferente, língua diferente. Então, assim, de novo, são várias, as nuances são muito claras, mas para a gente que é da mobilidade global, que entende do processo, mas para eles, assim, tem até Pet, né, trazendo aqui, já tive casos, né, práticos onde a pessoa falou assim, não vou se meu cachorro não for. Sim. Então, assim, a gente tem essa mudança também, preocupação até com essa questão de pet friendly e fazer, né, tem empresas especializadas em mudança de animais domésticos. Então, assim, é muita coisa para ver, é muita coisa para entender, fazer essas viagens, às vezes, que são muito necessárias de reconhecimento, de conhecer ali, não no âmbito de turismo, né, mas assim, de saber onde vai ficar, se a escola do filho é próximo do trabalho, se a logística vai funcionar para a família, se o cônjuge vai ter ou não a possibilidade de trabalhar, porque às vezes um tipo de visto ou um tipo de residência não permite que um cônjuge trabalhe. Então, imagine um cônjuge que estava trabalhando aqui, abriu mão da possibilidade da sua carreira aqui para ir para o exterior com seu marido ou com sua esposa, não ter ali algo definitivo para fazer ou ter um propósito de trabalho, isso também pode interferir muito no processo e no sucesso de uma expatriação, né? E o importante também é não romantizar, Sim. né? Não achar que você vai lá para fora e que vai dar tudo certo. Pensa que a gente falando de Brasil, quando a gente muda de estado, a gente já sofre uma série de privações, uma série de dificuldades. E você, né, mudando para um outro país e levando família, como é que se diz? É uma transformação muito mais dura. Sim. E aí a necessidade, e você sabe melhor do que a gente, tanto de treinamentos interculturais, uma visão prévia do lugar, real do lugar, antes de ir, e não romantizar e sonhar que vai ser tudo lindo. Eu adoro esse tema porque é ainda muito romantizado e eu acho que é assim, preparar antes, né? É muito fácil, é naquele momento que nós profissionais temos que dizer, né, para o expatriado, para a família, às vezes até para o pessoal do RH, que não é da parte de mobilidade, assim, do tipo, calma, existe como você colocou muito bem, Rafa, cada indivíduo ali nesse processo tem necessidades diferentes e necessidades que muito provavelmente essa pessoa desconhece, porque ela vai estar passando por um processo novo. E às vezes já passou por expatriações, mas a cada mudança, a cada país, a cada cultura nova, a mudança é outra, ou às vezes a pessoa está num momento diferente, seja porque agora envolve filhos, ou às vezes porque teve que abrir mão de uma carreira no local de origem. Então, assim, preparar antes e fazer com que essas trocas não sejam, não é uma opção. Eu costumo dizer assim, que a gente leva todo mundo fala, tem tão bons argumentos, e eu acho que isso é algo que nós, profissionais de mobilidade, a gente precisa melhorar nos nossos argumentos quando a gente fala dessa preparação na questão intercultural, da adaptação, de toda a parte cultural. Porque ninguém se sente desconfortável em apresentar preços e dizer que não é questionável o fato da pessoa ter o visto certo e que isso tem um custo e que isso tem um tempo, né? Porque dependendo de qual é o visto, existe um tempo. Você não vai simplesmente mandar a pessoa. Não, a aprovação é tanto tempo e a gente respeita isso, porque é importante e vai impactar em todo o projeto, nos custos, enfim. E eu acho que a gente se sente desconfortável porque eu acho ainda também que é um tabu quando a gente fala de questão de well-being, do bem-estar do profissional. Mas assim, se a gente reconhece que existe um profissional aí
que tem algo que é precioso e que a gente quer transferir, né, compartilhar com outros, ou realmente dar essa oportunidade, seja por um mérito ou qualquer que seja a questão, o bem-estar dessa pessoa e de todas as pessoas que essa pessoa quer bem são importantes. São necessidades relevantes. Então, assim, eu consigo ajustar um processo no meio do caminho, às vezes eu posso pagar a mais, alguma coisa para ajustar. Mas se o impacto na vida, na questão do bem-estar dessa família, seja que isso gere para um adolescente que não se adapta e entra numa depressão, e aí impacta toda, né, a estrutura familiar, seja num divórcio, enfim, são coisas muito sérias que impactam e que, assim, não tenho pagar a mais para resolver isso. Então, assim, é importante. A gente deveria trabalhar mais em bons argumentos para entender que essa parte do cuidar do indivíduo é realmente precioso e realmente é um investimento que vale. Então, acho que é uma das coisas que a gente deveria falar mais quando a gente prepara as pessoas para virem. Com certeza. Eu só para bater assim na mesma tecla, mas de fato, eu acho que não tem que romantizar, mas é preciso de muita empatia. A gente não falou de empatia aqui, É verdade. só subjetivamente, mas a empatia é muito importante para a gente entender a situação do outro ali nesse momento de guia, né? De dar o suporte, de dar as opções ali e entender que não se colocar ali no lugar do outro, mas assim, entender as dores e quais consequências que aquilo ali pode ter. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Jana, por ser nossa hostess. Ficou muito mais especial com você aqui. RH, pessoas, se planejem, não romantizem, estudem o lugar que vocês vão e até o próximo Miracast. Obrigado, pessoal. Prazer, pessoal. Até a próxima.